A gente vai voltar a falar da reunião entre a oposição e Hugo Mota, e Soane está lá com o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante. Deputado, é um prazer ter o senhor aqui no Poder Expresso. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Soane. Vou pedir para você começar a entrevista para mim, minha querida. Raquel, o deputado Sóstenes, ele não nos escuta, mas vou repassar que ela agradeceu muito pela sua participação aqui com a gente, de forma bem calorosa, então obrigada aqui pela sua participação no Poder Expresso. Raquel, então, o líder esteve desde o início da manhã, o fim da manhã, na verdade, lá na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Mota. A gente sabe que um dos temas do dia foi o avanço da PEC, que prevê o fim da escala 6x1, e ele deixou lá a reunião ainda há pouco. Tivemos essa reunião com líderes tanto da base quanto da oposição, depois somente uma reunião com líderes da oposição em que ele participou também, e agora traz os detalhes aqui. Líder, então, especificamente em relação à PEC da escala 6x1, qual é a avaliação da oposição nesse momento? Muito obrigada. Primeiro, boa tarde, Raquel. Quero dizer que eu vi suas mensagens, a Raquel e vários outros jornalistas do SBT News são muito brilhantes, querendo notícias, mas eu estava em reunião desde 11 da manhã, não consegui responder, Raquel. Fica aqui a minha desculpa a você e aos demais repórteres que têm feito um belo jornalismo aí no SBT News. Com relação à escala 6x1, eu entendo que o encaminhamento do presidente Hugo Mota foi o melhor possível. Ele encaminhou a CCJ para o parecer de admissibilidade. Depois disso, se houver admissibilidade da PEC, e pediu para pensar a PEC da Érica Hilton, a PEC do Reginaldo Lopes. Então, vai haver um apensamento. Até porque a PEC originária da deputada Érica Hilton tem vícios, inclusive de erros de matemática, nos cálculos ali, não dava para votar aquele texto. Quando ele apensa, faz a admissibilidade, se for admitido na CCJ, vai a uma comissão especial. Essa comissão especial terão suas sessões, seu amplo debate. Este é um ano com muitos feriados, com Copa do Mundo, com eleição. Então, assim, a gente espera que possa avançar ao longo do ano. Não sabemos qual será o calendário disso tudo, quando vamos conseguir, mas isso abre o debate com a sociedade. Um debate com o setor produtivo que está preocupado, com o trabalhador que tem interesse, e nós estamos a favor do debate. Acho que esse encaminhamento é bom, que a gente pode fazer o debate e buscarmos se há um texto possível, se há um texto de equilíbrio nessa história. Este encaminhamento do presidente eu acho que é muito bom, chega em momento oportuno, e nós do PL vamos, como todas as matérias, debater com muito equilíbrio, com muita responsabilidade com o país. A Raquel quer fazer uma pergunta agora, líder. Raquel? Líder, o senhor, de uma maneira muito habilidosa, colocou que o PL é a favor do debate. A minha pergunta é se o PL é a favor do fim da escala 6x1. A Raquel disse que você, de uma forma muito habilidosa, líder, colocou que vocês estão a favor do debate, mas ela quer saber se vocês também são a favor do fim da escala 6x1. Raquel, na verdade, eu ainda não discuti o assunto com a minha bancada. Eu, pessoalmente, acho que a melhor relação empregador-trabalhador é a relação por hora. Hora trabalhada, hora recebida. Este é o melhor modelo, é o modelo mais moderno. Na minha opinião pessoal, não sei a opinião da bancada ainda, que nós não tivemos nem tempo de debater com a bancada. Essa é a minha opinião. Acho que todo engessamento na relação trabalho-empregado-empregador, ele acaba atrapalhando. O mundo está moderno. Nós estamos hoje com trabalho home office e tantas outras relações de trabalho que a gente tem que debater. É por isso que eu acho que suscitar o debate, ele é importante. O trabalhador entende que essa escala 6x1, em alguns casos ou na totalidade dos casos, ela acaba não tendo produtividade. Já existem empregadores no Brasil e no mundo que flexibilizaram esta escala e tiveram bons resultados. Eu acho que vale o debate, vale discutir cada setor, tem que se ouvir os dois lados, e a Câmara, quando há divergência, e há, claro, aqui uma divergência de interesse entre empregador e empregados, a Câmara é o lugar do consenso, da busca do diálogo. Eu ouvi hoje coisas do presidente Hugo Mota, que só ele pode repetir, que eu acho que esse texto, inclusive com algumas adaptações, pode ser
grande solução deste debate todo. Então, o que eu quero louvar a decisão do presidente Hugo Mota é em trazer o debate para o foro correto, que é a CCJ na admissibilidade, e lá na comissão especial nós vamos ter longas sessões de debate para buscarmos o melhor texto e a solução para o Brasil deste assunto que divide muita gente e nós ainda precisamos avançar. Pessoalmente, eu acho que a melhor relação é hora trabalhada, hora paga. Agora tem dois pontos importantes também, líder. Um em relação à relatoria desse projeto, dessa proposta. Quero entender como a oposição vai se posicionar em relação a essa possível relatoria e também a uma outra possibilidade, que é vir um projeto de lei com urgência por parte do governo federal. Bom, projeto de lei, num caso deste, eu acho que não caberia regimentalmente, na minha avaliação. Né? Aí abre questionamentos de constitucionalidade junto ao STF e por aí por diante. E nem vai precisar partido político, porque aí você vai ter as confederações interessadas que poderão questionar a constitucionalidade. Eu acho que projeto de lei não cabe. Com relação ao relator, cabe ao presidente Hugo Mota. Eu tenho certeza que ele, sempre em assuntos polêmicos, o presidente Hugo Mota já passou o primeiro ano, a gente começa a aprender na convivência. Assunto polêmico, ele busca sempre alguém do centro para não ficar na mão de um extremo nem de outro. Eu acho que ele vai buscar alguém de centro para poder ser o relator da matéria quando for para a comissão especial. Achar não é ter certeza. Raquel, agora no estúdio. Líder, o senhor disse que acha que a melhor relação é a de horas trabalhadas e que o senhor teve uma conversa com o Hugo Mota sobre isso. A oposição aceitaria o fim da escala 6x1 se for mantida a jornada de 44 horas de trabalho? Existe um acordo nesse sentido? Vou repassar aqui o questionamento da Raquel. Ela cita o ponto que você colocou em relação às horas trabalhadas, que a sua defesa é que seja a partir de horas trabalhadas. E ela pergunta, com base nisso, se a oposição aceitaria o fim da escala 6x1 com essa redução das 44 horas semanais. Bom, se for para flexibilizar por horas trabalhadas, eu acho que é um debate muito moderno. Acho que aí quem não queria é o governo. Nós não temos problemas, entendemos que as grandes potências mundiais estão caminhando para esse tipo de debate. Horas trabalhadas, horas recebidas. Lógico que aí eu estou falando de um conjunto de mudanças, inclusive na CLT, que eu sei que não é a intenção de quem está propondo o fim da escala 6x1. O meu debate, a minha proposta, ela vai muito além na modernidade, nas relações de trabalho empregado-empregador. Não é nada do que a esquerda quer propor. A esquerda quer somente diminuir as horas e continuar com os mesmos encargos aos trabalhadores. O que eu acho que isso é inviável no texto conforme veio, além dos erros que nós temos de cálculos matemáticos. Então, assim, o que vale é o debate, o que vale é a gente buscar avançar neste assunto e, quem sabe, o parlamento está aqui para convergir todo esse debate. Eu continuo defendendo o que eu acho que é mais moderno, o que é melhor para o trabalhador, que é o melhor para o empregador, que são horas trabalhadas, horas pagas. Se a minha teoria vencer no debate, então a gente não precisa nem discutir 44, 40, porque aí cada um trabalha o quanto quiser. Quer trabalhar 30 horas por semana? São 30 horas, recebe por 30 horas. Isso, para mim, soluciona todos os problemas. A Basília Rodrigues, nossa analista, também está do estúdio, perguntando o seguinte, sobre se vocês topariam PL no lugar de PEC. O senhor chegou até a falar um pouquinho sobre isso, mas por que ela questiona isso? Devido a essas longas horas de discussão da PEC em uma comissão especial, se isso não poderia levar essa discussão e aprovação só para o ano que vem? É em virtude disso que ela pergunta. Basília, você que conhece bem a casa, você está coberta de razão. Eu entendo que este trâmite, indo para a CCJ, para o debate na comissão especial, acho difícil, por causa do calendário deste ano, ser votado antes das eleições, na minha avaliação. Pessoalmente, eu acho isso. Com relação ao PL, no meu humilde conhecimento regimental, este é um assunto para a PEC, é uma alteração muito séria. Eu acho que se votar um projeto de lei, vai haver questionamento de constitucionalidade sobre o STF e esse assunto vai se judicializar. O caminho correto é fazermos a discussão na PEC e aí a gente tem um trâmite normal aqui na Câmara dos Deputados. A Raquel, tem só mais uma perguntinha, líder. Raquel? Líder,
Voltando aí para o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, como que a oposição está se organizando? Ela pergunta em relação ao veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, como está a organização da oposição? Bom, isso, inclusive, Raquel, obrigado pela oportunidade de me dirigir aos patriotas de todo o Brasil aqui através do SBT News. Logo depois da reunião de líderes que tivemos hoje convocada para as 11 da manhã, nós tivemos às 15h30 uma reunião da oposição liderada pelo novo líder da oposição, Cabo Gilberto. Foi uma das matérias que nós discutimos com ele. O presidente Alcolumbre, inclusive, esteve minutos antes com o presidente Hugo Motta e ainda não há uma data, mas nós estamos começando agora de verdade essa articulação para que seja marcada a sessão do Congresso o quanto antes possível, porque nós temos convicção que temos os votos para a derrubada deste veto. Agora vai ser aquele velho jogo da política, não é? O governo tentando evitar a sessão do Congresso e nós pressionando para que a sessão do Congresso aconteça, não somente pela questão da dosimetria, mas também pelas instalações das comissões mistas de inquérito, a CPMI do Banco Master, e agora nós estamos bem próximos de chegar ao número de assinaturas da CPI da comunicação do atual governo, que anda gastando dinheiro com influencer, com tanta coisa, e nós estamos com a CPMI faltando poucas assinaturas para dar entrada. Como já há pacificado uma decisão do STF na figura do ex-ministro Barroso, que CPMI, ela não é discricionária do presidente do Senado, abre ou não abre, e simplesmente quando ele abrir a sessão do Congresso, ele é obrigado a ler a CPMI. Nós estamos muito convictos que ainda teremos essas duas CPMIs este ano, além da derrubada do veto da redução de penas. Líder, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao vivo. Um abraço a todos aí do estúdio e a todos os telespectadores aí do SBT News. Parabéns pelo belo jornalismo que vocês têm feito. Raquel, volto com você no estúdio. Agradeço muito ao líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, a nossa Soane Guerreiro. Muito obrigada pela entrevista, líder.